Será que a luz tá boa? Não, relaxa, vai sair tudo diferente do que a gente planejou. Esquece o objeto. Ó, não é amei, é amei. Tá todo mundo figurinado? Ó, não vai esquecer da marca, hein? Ai, meu Deus, minha família não veio de novo. Será que a gente aumenta um pouco o volume? Eu precisava ir ao banheiro. Será que tá bem? Eu seguro a tua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Será que vem muita gente? Tá lotado, tá lotado. Todo mundo aqui? Vamos começar? Tá, bora. Claquete? Conecta, primeira temporada, 4º episódio, Márcia Duarte, take único. Verdade é isso. A gente fez parte de uma geração que não foi só de dança, em todas as áreas aqui em Brasília, né, gente? É a geração dos anos 80. Sim. Em que tudo era efervescente e muitas oportunidades surgiram. E, de fato, eu posso dizer, assim, que o Endança foi um grupo nascido aqui, criado aqui, que se desenvolveu aqui, que foi o primeiro a ter um pouco mais de visibilidade fora das fronteiras de Brasília. Primeiro nacional e depois internacional. Foi uma onda muito feliz, mas o rock de Brasília também foi para o Rio e fez sucesso. Sim. Quantos não foram para vários outros lugares? Foi uma geração Verdade. que, de repente, voou. Sim. Exatamente. Voou. Essa geração voou. E foi uma felicidade, porque tudo era muito novo, então tudo era muito fértil. Então a gente teve, realmente foi um privilégio poder viajar pela América do Sul, pela Europa, pelos Estados Unidos. E essa ida aos Estados Unidos foi muito importante, porque a gente foi aos Estados Unidos assim, né? Entramos sem público, num lugar sem ninguém, e no Washington, depois fomos para Nova York, e aí uma crítica do New York Times resolveu assistir o espetáculo. E aí? Isso é uma convergência Sim. que ninguém escolhe. Sim. Por que São ela foi as assistir um estrelas grupo se desconhecido? alinhando. Exatamente. Aham. Desconhecido que veio do Brasil. Sim. Ela foi lá e viu, gente, escreveu uma crítica, olha, sinceramente, que mudou a nossa vida. Abriu todas as portas. Nós éramos um milagre de paixão e, enfim, eu não tenho mais as palavras. Mas, assim, uma crítica excepcional do New York Times. Caraca. Aí a gente chegou no muita Brasil com uma coisa, crítica é. excepcional do New York Times. Pronto. É Fomos muita parar coisa. no maior festival nacional e internacional, que é o Carlton Dance Festival no Rio de Janeiro. E aí eu só me lembro, isso eu gosto de contar, porque eu entrei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, gente, é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim. E quando abriram as cortinas com aquele veludo, eu só me lembrava exatamente como vocês começaram hoje, das vozes, de todas as vozes que passaram por ali. Cara, eu me senti honrada de pisar num palco que tem história, que tem memória, que tinham tantas outras vozes que morreram, que almas que estavam ali, eu só rendia o meu licença. Foi muito importante. Foi uma participação pontual, legal. Eu me lembro que o Renato Russo foi assistir. Ele estava no público. Márcia. Que incrível. E ele foi lá no camarim falar com a gente e surtiu um efeito muito bom. Teve uma crítica muito boa, teve uma aceitação muito boa. Foi uma das, eu me lembro, uma das melhores, uma das experiências mais marcantes do Endança nessa trajetória. E foi no Brasil, na verdade, né? Mas por quê? Porque vindo ao Brasil e sendo reconhecido como algo que pode estar no mundo. Sim. Né? Sim. E recebeu uma crítica É. do New York Times, Exato. chiquérrima. E nos entendeu? valorizou mais do que a gente era coisa. valorizado aqui. Aqui. Pra você ver, E né? que, Os de repente, as reflexos, pessoas... né? Exatamente. É. Começaram a olhar a gente. Aí, bom, e daí seguiu a vida, mas foi um momento muito importante. Seguiu a vida. Sim. Faltou sempre um patrocínio que nos sustentasse. E aí chegou um momento que eu sempre falo que o Endança subiu alto nas aspirações, mas tinha um teto que a gente bateu a cabeça. Por conta disso, falta de estrutura financeira. E aí, depois disso, o grupo se dissolveu. Muitos anos depois, eu olhei para o trabalho da Pina Bausch, que eu não posso dizer que não me influenciou, porque ela influenciou o mundo inteiro, né? E é uma inspiração, Incrível. aquelas mulheres de longo dançando. Aliás. Aí, ó. E ela tem uma obra, ai, me fugiu o nome, mas vocês conhecem, vocês podem me ajudar. Que ela está sem visão, ela não enxerga, e ela atravessa o palco cheio de cadeiras. E o intérprete vai abrindo caminho para ela sem ela ver. É um jogo. É um jogo. Um jogo de desafio. Sim. Entendeu? Em que ela avança sobre as cadeiras, com os olhos fechados, e ele rapidamente... E é uma dança. Uma dança onde o gesto é um gesto funcional para
dá resolução àquela situação e, ao mesmo tempo, é dramático, é vivo. E o ator dançarino, Sim. óbvio, que faz aquilo com vigor, mas com controle, com domínio, com presença, com tudo. Né? Então, o atabalhoado ganha dimensões poéticas lindas. É uma obra magnífica. É magnífico essa de... mesmo. Então, a UNB, na verdade, ela serviu para mim como minha casa. A minha vida profissional sólida, que se consolidou em Brasília, sem a UNB, eu não saberia dizer como ela seria. Porque ali eu tive todo o amparo, todo o contexto. E depois o mestrado, depois o doutorado, e depois são 32 anos de trabalho na universidade. Uau. Eu vi uma vida passar dentro da universidade e ela mudou muito. Sim. Sim. Então, isso apareceu muito mais tarde. Eu me lembro quando eu voltei do doutorado, eu senti uma diferença muito grande. Você passa 4 anos fora e quando você volta, você sente uma diferença muito grande. Por um lado, uma coisa muito interessante, porque eu comecei a sentir nos meus alunos o início desse processo de transição. Muitos alunos transicionaram na universidade, dentro do Departamento de Artes Cênicas. E eu fui testemunha disso. E depois, evidentemente, todo o questionamento sobre a participação da comunidade negra na universidade, o espaço da comunidade negra na universidade, como é que isso acontecia. Eu me lembro que o Inocêncio, que é professor de artes visuais, era nitidamente o único professor negro do Instituto de Artes. Era. E era Entendeu? disciplina optativa do nosso currículo, né? Nelson Inocêncio. É, isso mesmo, Nelson. E isso era muito evidente. E, curiosamente, no nosso departamento, as artes cênicas, elas sempre têm uma flexibilidade, ela tem muito espaço para a mulher, né? A gente sempre teve um feminino muito forte dentro do departamento de artes cênicas. Então, a questão feminina nunca foi uma questão, porque a gente teve uma presença feminina grande dentro do departamento. Porque, como você falou, né, eu fui educada num apagamento, obviamente, né, como todos nós, da minha geração, numa abertura política, mas que, enfim, Não discutia raça. Não discutia raça, exatamente. E, recentemente, a minha família também, para se estabelecer, evidentemente que apagou a história dela, porque esse era o lugar, vamos nos misturar para estar junto e não fazermos diferença. Apagou e eu descobri que eu tive um tio-avô que morreu muito cedo. Aliás, outra coisa que me lembrei agora também. Que morreu muito cedo, que foi um cenógrafo e um roteirista de cinema da Atlântida, da época áurea das chanchadas brasileiras, ao lado de Oscarito, ao lado de Grande Otelo. E isso eu nunca soube. Olha só. Isso eu nunca soube, meu pai nunca contou. E quando eu converso com as irmãs do meu pai, agora só tem uma viva, mas a última que me contou é porque ele era bicha. Ela contou. Ou seja, ele era completamente out da família, entendeu? Completamente out da família. Artista, homossexual e, de alguma forma, veio um cineasta me procurar para falar sobre a memória dele e não encontra nada. Só tem uma foto dele, falando sobre apagamento. Uma foto dele e os créditos nos roteiros dos vários filmes de grandes nomes da Atlântida. Mas não tem mais nenhuma referência. E ele morreu cedo. A família não tem foto, a família não tem história, a família não tem nada. Até eu fui buscar ele para poder ter mais informações e não encontrei. Então, eu tenho me sentido muito sensibilizada também com o momento planetário. Eu sinto que todas as questões que introjetaram, que caíram em mim, falam muito da relação com a nossa espécie e a vida. E eu venho questionando muito isso, a forma como a gente se vê no centro da existência. Tabals, como diz o nosso querido Hugo. Nós não somos o centro da existência. E enquanto a gente não se abrir, desenvolver a nossa percepção para entender essa empatia com tudo que é vivo, vai ser cada vez mais difícil. Então isso tem me movido muito. E isso também faz parte da minha história. Porque opressão, repressão, discriminação, tudo faz parte disso. De um lugar onde você se coloca no centro
no Exatamente. centro do poder. Eu posso, eu quero, eu tenho. E essa ganância compulsiva da nossa espécie, e eu falo como espécie, não como pessoas, ela tem que ser vencida de alguma forma. E eu só vejo isso com evolução espiritual, evolução mental. Quando a gente realmente perceber que a vida tudo passa. A gente não tem que se apegar a nada. Nada. Nem a ideias fechadas e buscas de coisas a se ter. É ser em lugar, né? Ser e estar em vez de ter. Sim. E aí eu não sei o que vai nascer disso. Mas disso vai nascer, com certeza, a história de uma pessoa que está envelhecendo. Como a árvore envelhece. Sim. Como a natureza transmuta, como as coisas mudam. Eu acho que é por aí que de alguma forma vai surgir um mote criativo, alguma coisa assim. E eu posso até citar, de alguma forma eu estou convidada por um grupo que está fazendo uma montagem. São pessoas que vêm de diversas áreas da periferia, são atores. E a convivência com eles está me botando muito mais próxima de carências e questões, e eu estou levando eles para um outro questionamento, que ao mesmo tempo é pessoal, mas que é universal. E está sendo muito bacana, muito bacana. Muito bacana. massa. Olhar os problemas que eles vivem e olhar isso, como é que isso reverbera. A gente tem que vibrar positivamente, gente, para compensar. Eu acho que eu vejo muito aquele efeito borboleta. Tudo que eu faço aqui ressoa lá, do outro lado do mundo. Se eu não vibro positivamente aqui, eu não tenho como transformar as coisas. É uma balança. Eu acho que eu acredito muito nessa ação que a gente tem subjetiva de cultivar a positividade. E isso não é ser alienado. Não, absolutamente. É consciente de tudo. Cultivar a forma ativa e positiva de transformar. E isso vai na balança de quem está jogando para baixo. Porque tem muita gente jogando para baixo com negatividade, com ações mesquinhas, com ações egoístas, egocêntricas, onde o poder, a ganância, como eu falei, move. Move pelo dinheiro, move pelas coisas, move por tudo. Enfim, isso é o óbvio. Sim. Né? Isso já é claro para todo mundo. Mas como mudar? E aí eu estou entendendo que eu mudo em mim. E se eu sorrio para todo mundo na rua, todo dia, quando eu digo bom dia, eu mudo a vida dele. Naquele dia. Que bonito isso. Muito lindo. Que bonito, muito com lindo. É um certeza. micro. Sim, sim. E é sobre isso. Essa sensibilidade para a existência me faz mudar a forma como me relaciono com todos. Sim. Quando eu brinco na rua de dançar de alguma coisa que as pessoas me notam, Eu já fiz isso também. As pessoas acham estranho. Se você dança, né? Você andando. você dança e aquilo move, você sorri e ela não entende. E, ao mesmo tempo, aquilo marca aquele momento para ela daquele dia. Com certeza. E, às vezes, eu faço muito isso. Eu faço isso muito e brinco. Brinco com isso. E as pessoas veem que eu posso estar no supermercado pegando alguma coisa e se eu dançar com aquilo, der uma pirueta e for no carrinho... Incrível. Um pequeno... É uma ruptura. Uma ruptura. É uma Isso. ruptura. É. São pílulas de ruptura que você vai jogando no mundo assim e dá a perspectiva de que, eu também posso, ou não posso, ou Sim. quero, eu queria. Parece que é legal. Sim. Quem sabe um bichinho E ela tem picando. cabelo branco. Nossa, gente, ter cabelo branco, vou ser sincera, é um privilégio. Olha só. É. Eu fico feliz porque eu sou feliz na idade que eu tenho. Sim, Eu maravilhosa. não quero ter outra. Eu descubro na idade que eu tenho as melhores coisas que eu posso viver nela. E ter cabelo branco te dá uma autoridade. É impressionante. Não é uma autoridade autoritária. Sim. É uma outra autoridade. Por isso que aquela brincadeira que você falou no texto que vocês escreveram, que eu achei interessante, que eu chego com uma entidade. Claro, é uma poética. Mas tem momentos em que você sente que você pode exercer isso sobre as pessoas pela figura que você pode trazer para elas em termos de presença, Sim. né? Que é essa autoridade. Sim. E isso às vezes permite que as pessoas façam outras coisas que elas não pensavam em fazer. Você quebra o protocolo, né? Então eu vejo isso no cotidiano. E na arte, mas eu acho que todo trabalho artístico faz isso. Aí eu acho que todos nós
de alguma forma, quando a gente pisa na cena ou faz qualquer trabalho, qualquer linguagem artística, a gente está provocando, a gente está querendo quebrar expectativas que são do cotidiano. A gente está ali para fazer as pessoas viverem outra coisa, né? Então, eu acho que a linguagem artística já o faz por si só. Sim. A gente não encontra outra forma de falar. Eu acho que a gente, quando descobre a linguagem que nos comunica com o mundo, é difícil abdicar disso. Você sente que você transforma de alguma forma. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. Na educação, na criação. Então, não dá para desistir. Hoje eu vejo, inclusive com essa sensibilidade em relação à existência, o planeta e ao mundo, que a arte continua sendo uma ferramenta potente para fazer as pessoas se conectarem, para fazer as pessoas se verem em outro lugar que não massacradas por esse mundo que o sistema nos impõe. Ela faz a gente sonhar. Então não dá para parar. Não dá. A gente pode fazer. A gente aprendeu a fazer. Então a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Tem pessoas que são chamadas, né? Pelo candomblé, pela umbanda, são chamados. A gente foi chamado de alguma forma, é um chamado. É verdade. Né? Então, eu não sou médium, nunca fui, apesar de ser simpatizante com tudo. Minha avó era da umbanda, frequentei candomblé, uso a minha guia até hoje. Mas o meu chamado é esse. Então, é esse. Corta. Vocês gostaram de hoje? As luzes vão apagar. Ó, ficou uma garrafa de Domec aqui atrás, ó. Amanhã é outro dia. Todo mundo do lado de fora? Vamos. Hoje foi, vamos encerrar. Hoje foi. 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 Por hoje foi. Hoje foi. Ai, hoje foi.